Olá a todos, estamos em mais um podcast iGrow. E hoje eu tenho o prazer de receber Ângela. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Já conheço a Ângela há muito tempo, mas hoje eu queria que ela contasse um pouquinho para todos nós, um pouco da sua história, Ângela. Uau! Começa falando um pouco o que motivou você a vir para os Estados Unidos. Acho que é um ponto curioso que eu sempre gosto de perguntar. Eu sempre fui empreendedora no Brasil. Eu sempre gostei de business, eu sempre trabalhei na área de vendas. E devido ao meu divórcio, né, com duas crianças de 5 e de 7 anos, eu precisava de sonhar grande porque era muita responsabilidade, né? Uhum. E eu não vi isso no Brasil. Veio a vontade de vir para os Estados Unidos. Qual estado que você é no Brasil? Goiás. Goiás. É. Aí Então, você não decidiu vir para os Estados Unidos. isso, em 2001. 2001, nossa, É. Então já tem mais de 20 Mais anos. de 20 anos. Fui para Massachusetts, fiquei lá por 6 anos. E em 2006 vim para a Flórida. 2006. E quando você chegou em Massachusetts, como é que foi a sua jornada? Foi fácil? Você já tinha algo programado? Como é que foi essa transição de sair lá de Goiás até chegar aqui? Olha, fácil nunca é, né? Você está indo para um país que você não fala a língua e você tem que começar de baixo, né? Se a gente começa do nada, porque por mais que você tenha uma profissão no Brasil, quando você chega aqui, você tem que começar do zero de novo, né? E comecei como todo mundo, né? Cheguei a fazer limpeza, não por muito, porque eu sempre trabalhei com vendas no Brasil, eu era representante dos nossos produtos. E aconteceu que aqui também eu virei representante dos nossos produtos. Em Massachusetts, eu brincava que eu tirava pedido porque eu fui uma das primeiras vendedoras. Você falou, nosso produto era uma empresa Dos produtos brasileiros. Isso. O Guaraná Antártica, né? Nossa, que no delícia geral. era ter, né, na época. Hoje já está muito Hoje comum. é normal. Né? Todo lugar Normal. a gente encontra. E você ficou por quanto tempo trabalhando ainda nessa empresa? Nossa, eu trabalhei em várias empresas lá, depois eu vim para a Flórida e continuei também em algumas empresas. Na Flórida o ramo não é tão forte como no norte, né? Uhum. Como em Massachusetts ou New York, New Jersey. E trabalhei até 2012. Trabalhei por vários anos. E voltando um pouquinho para 2001, qual foi o seu maior desafio quando você chegou aqui? Que você teve que realmente falar, puxa vida, como é que eu vou passar? A distância dos meus filhos e da minha família. Ah, você veio sozinha Eu vim no sozinha. início. Puxa vida, essa parte aí é dura, né? Na época, meus filhos tinham 10 e 12. Eram 2 adolescentes, né? Que estavam começando e ficou com meus pais. Logo em seguida, eu perdi minha mãe. 3 anos depois, eu perdi minha mãe. Aí eu já não tinha mais o suporte da minha mãe, né? Mas aí eles já estavam maiorzinhos, aí eu fui me programar para trazer, e foi o que eu fiz. Eu acho que a parte no geral, de todos os desafios que nós passamos aqui, acho que a distância da família, acho que é o que mais dói. Com certeza. E no início você não podia voltar ou você já chegou e poderia sair do país? Não, eu não pude voltar, apesar que eu sempre fui muito ousada. Eu sei, conheço você. E com a minha ousadia, eu tive a coragem de ir ao Brasil e voltar. Com 3 anos de América, eu fui e voltei. E eu sempre coloco tudo nas mãos do Senhor. Então, tudo que eu vou fazer, eu faço as minhas orações. E disse, Senhor, se for da tua vontade, as portas estarão abertas. Se ele me voltar, tudo bem, eu vou voltar e vou seguir minha vida. E foi tranquilo, foi bem tranquilo. Eu não tive essa coragem, eu fiquei aqui quase 5 anos e eu não tive coragem de arriscar. Eu conheço algumas pessoas, poucas, que tiveram essa ousadia, igual você falou, de ter coragem de sair. E é uma incerteza, né? Com certeza. Eu tive amigos que fizeram o mesmo e não voltaram. Aliás, eles foram deportados, né? Eles não entraram. Porque chegou e tinha um histórico. E eu tinha um histórico grande. Nossa. Mas o que é de Deus, o que Ele traça pra gente... E aí eu vejo que depois dessa fase que você teve, você continuou no ramo de vendas,
Até que ano, mais ou menos, com essa empresa de produtos brasileiros? Eu trabalhei para eles. Quando eu vim para a Flórida, eu também continuei trabalhando para essas empresas, para uma outra empresa, né? Mas com o mesmo ramo. Fiquei com eles até a empresa fechou. Eu devo ter ficado com eles até 2011, 10, por aí, mais ou menos. E aí, logo depois, você iniciou no ramo imobiliário? Ou aí não? Vieram os desafios, né? Porque aí vem a busca de uma nova... de buscar alguma coisa nova, né? Então, eu busquei... trabalhei em escritórios, comecei de novo, trabalhei em hotel. E aí eu fui trabalhar com uma empresa de management, de rental. E eu tomava conta de vários aluguéis. E daí surgiu a ideia de começar no real estate, mas o real estate foi mais assim, é muito engraçado, que eu andava na rua e as pessoas olhavam para mim e perguntavam, você é corretora? Eu, não, você tem cara de corretora. Eu falei, como assim? Que cara tem corretor, né? Boa. Então, isso foi acontecendo com tanta frequência que um dia na igreja, eu fui à igreja e falei, Senhor, me dá uma luz. Quando eu saio da igreja, tá um moço, olha para mim, você é corretora? Eu falei, já entendi. Eu tenho que ser corretora. Eu tenho que ser corretora. Antes de você falar um pouquinho dessa parte, você falou que você saiu dessa empresa e você começou a buscar algo novo, né? O que te motivou a buscar algo novo? Você cansou, a empresa fechou? Como aconteceu? A empresa fechou. A empresa era muito grande, era uma empresa que eu tomava conta de todo os Estados Unidos. Dentro do escritório, eu controlava todo os Estados Unidos. Então, eu vendia muito, eu trabalhava com muitos clientes muito bons. E, de repente, a empresa fecha e não tinha muito... Aqui no Flórida não tem muito, né? De empresas como tem em Massachusetts. Aí me vi numa situação de, vou ter de começar algo novo, porque eu não vejo nenhum futuro nessa área aqui. Então, cheguei a trabalhar para algumas empresas, mas nada chegava perto do que eu fazia antes. Então, a gente quer sempre crescer, né? Então, eu me senti assim, que eu estava dando passos para trás. Eu falei, não, o passo para trás não combina comigo. Ou seja, você sempre lidou com pessoas. Eu conheço você já, né, há alguns anos e eu vejo que você tem uma habilidade muito grande com pessoas, relacionamento. E quando você começou nesse ramo imobiliário como corretora, já foi fácil? Como é que foi essa transição até que você teve certeza que era para você realmente ser uma corretora? Eu diria que foi fácil. Alguns disseram para mim, você é louca, isso leva um tempo, não vai acontecer da noite para o dia, né? Mas comigo, eles diziam assim, na escola a gente sempre aprende que os 6 primeiros meses são 6 meses de experiência que você tem que ter uma reserva para esses 6 meses, né? Eu vendi 6 em 6 meses. Assim, não importava o valor, né? Para mim, o que importava era a experiência, estar aprendendo. Então, assim, eu já comecei os meus 6 primeiros meses já fazendo alguma coisa. Uau! E eu vejo que a habilidade de lidar com pessoas, eu vejo corretor, né? A palavra, você é corretora. Eu acho que vai muito mais além de vender casa. Você acaba lidando com a vida da pessoa. Com você certeza. pode colocá-la numa situação tanto boa, mas dependendo do que você fizer, você pode basicamente estragar a vida da pessoa naquele momento tão importante. Eu tive experiência comigo mesma, aconteceu no passado, de estar comprando um imóvel e a pessoa não pediu, não fez o que ela deveria fazer e eu perdi dinheiro. Uau. Eu perdi todo o meu depósito, todas as despesas que eu tive na época. Acredito que, graças a Deus, por um lado foi bom, porque foi bem no ano de 2005. Quando começou o mercado... Tava bomba, que depois caiu pra caramba, né? Então, eu acho que... eu acredito que até nas coisas ruins a gente tem que agradecer, né? Então, eu agradeço a Deus por ter perdido naquela época, porque não era a época certa. Talvez, de comprar. A gente não tem certeza de nada, né? Mas é isso que eu tento fazer. Eu falo que a gente lida com a vida, com os sonhos, né? A pessoa, quando vem até a mim, eu quero comprar minha primeira casa. Eu quero realizar um sonho. Então, é muito gratificante. É muito mais do que realmente comprar uma casa. Poder realizar um sonho de uma pessoa. E ela confia 100% em você.
Muito. Às vezes eu fico impressionada que eu falo, gente, a confiança que eu vejo nas pessoas é muito gostoso, é muito gratificante isso. Acho que isso não tem preço. É interessante porque eu sempre busco alguém para falar de algo que ela seja especialista e possa agregar aqui. E eu vejo você sendo especialista não em vendas, porque acho que vender é muito pouco, né? Para quem tem habilidades com pessoas. Né? Eu acho que independente do que você for fazer, você vai conseguir ter sucesso desde que envolva pessoas, devido a você colocar em primeiro lugar o que a pessoa precisa e buscar a solução. E aí, consequentemente, vem a parte financeira, né? Com certeza. É algo que você desenvolveu? Você tem algo que você segue? Fala um pouco disso, eu queria saber. Porque eu trabalho com você, então eu sei a forma que você trabalha. Acho que não, eu acho que eu nasci assim. Eu sempre, desde a escola, eu tive uma coisa de liderança e de proteger os amigos. Eu lembro que todo mundo falava, vou chamar a Ângela. Então assim, acho que desde novinha e com a minha família, eu sempre estava ajudando a todos e aos amigos, todo mundo que sempre precisava. Minha avó uma vez brincou, você é advogada da família. Então, eu acho que eu acho que Deus me deu esse dom de poder estar sempre auxiliando, ajudando as pessoas que realmente, às vezes aqui nesse país mais ainda, né? Porque eles se deparam com a língua. Então, nem todas as pessoas têm a facilidade de poder se comunicar, né? Então, as pessoas vêm sempre me pedindo ajuda. Me ajuda com isso, me ajuda com o Green Card, me ajuda com a aplicação. E eu sempre faço, o pessoal, por que você não trabalha com isso? Eu falei, porque não é o meu trabalho. Esse não é o meu trabalho. Esse, para mim, eu coloquei como eu falo, essa é uma forma minha de poder ajudar as pessoas. É natural, você não precisa ter muito esforço para poder ajudar alguém. Eu gosto. Eu acho que quando você faz, e faz por amor, né? Poder ajudar e ver o sorriso de uma pessoa e agradecer. Obrigada por ser... Nossa, não tem preço. Eu lembro de uma situação que você mencionou de uma pessoa. Lúcio, nós temos que fazer algo por essa pessoa. Ela está precisando disso, daquilo. E é interessante que depois a pessoa mandou uma mensagem para mim. E ela ficou super feliz, porque ela não tinha da onde tirar. E é tão bom quando você pega e se dispõe a fazer algo para alguém e sem esperar nada em troca, né? Porque... Às vezes as pessoas perguntam, né? Inclusive me perguntaram naquela época, por quê? Por que você está fazendo isso? Eu falei assim, porque eu resolvi escolher um do mês e escolhi você. Olha só. E às vezes a gente não entende que, na maioria das vezes, ou sempre, o maior beneficiado acaba sendo Somos a gente nós, mesmo. Você ajuda sem aquela expectativa de nada em troca e acaba recebendo muito mais. Com certeza. Né? Tá. Então você começou a sua jornada como corretora ou realizando sonhos, que eu acho que vai muito mais além do que ser simples corretora. Mas eu imagino que não foi tão fácil, igual a maioria das pessoas olham quando alguém tem sucesso, que já está bem estabelecido, já está bem definida a sua função e acha que foi tudo fácil. E a nossa ideia aqui não é nem mostrar somente as dificuldades por mostrar, mas talvez trazer algo que você fez diferente, que te ajudou a sair de alguma situação. Me fala como é que foi a jornada. Foi tudo fácil, mil maravilhas ou não? Não, nada é fácil, né? Tudo tem que ser com muita luta. Acho que se fosse fácil nem teria graça, né? Nem teria graça, né? A gente tem as lutas, a gente tem que divulgar o nosso trabalho, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Hoje, graças a Deus, os meus clientes, eles voltam, eles passam outros clientes por causa do trabalho, né? Por causa do trabalho que eu tenho feito nos anos. Mas, claro que não é fácil. Muitas pessoas perguntam para mim, eu quero ser corretora, o que você acha? Eu falei, gente, não dá para dizer se você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Porque essa profissão não é simplesmente vender casa. É um conjunto você tem que ter muita responsabilidade, você lida com a vida, com o dinheiro, você lida com muita coisa das pessoas, então não dá para definir. Eu lembro que quando eu comecei, eu e outras pessoas começaram, e algumas delas desistiram, elas ficaram do meu lado, Ângela, vou ficar com você, a gente trabalha junto, e depois elas desistiram, elas falaram, não era para mim, porque não é para todos, né? Eu acho que
é muita responsabilidade que a gente tem que ter. Eu vejo que às vezes as pessoas acham que é só vender. Então eu vou ter que desenvolver habilidades de vendas. Eu tenho que chegar, eu tenho que mostrar a casa, saber. Você tem que saber, sim. Você tem que entender um pouco, conhecer a casa. Estrutura da casa. As escolas, tudo. Mas não é só isso. Eu acho que essa parte é a mais fácil. Eu acho que a parte mais difícil é quando você entende que você tem que entender a real necessidade do cliente. Cada um, Peraí, qual que é a real necessidade? E eu vejo que você acaba indo um pouco mais além do que só a venda. Você acaba tendo que entender realmente... a vida da pessoa, A vida da pessoa. Às vezes eu até, você sabe, eu sempre faço um interrogatório com o cliente antes mesmo de passar, de seguir, né? Eu falo, me fala um pouco da sua vida, o que você faz, você tem filho, não tem filho, o que você está buscando, trabalho, escola, tem muita coisa que a gente tem que considerar. Não é só, igual você está dizendo, não é simplesmente achar casa, né? É muito mais que isso, né? É muito mais. Você acaba tendo que ter um relacionamento com a pessoa para poder realmente identificar qual é a necessidade. E eu vejo que eu já tive alguns clientes que, quando você passa a verdade do que você realmente acredita, você escuta a história, aí você identifica talvez o que você acha que é melhor baseado na sua experiência. E passa a verdade para a pessoa e fala, puxa vida, ele não quer realmente só vender a casa. Ele realmente está preocupado com a minha estrutura familiar. Mesmo depois que a venda concluída, eu estou sempre perguntando para o cliente se ele precisa de mais alguma coisa, porque às vezes nem sempre, às vezes acontece alguma coisa que estende por um longo prazo, que a gente tem que estar sempre cuidando daquele, não só vendeu, acabou, né? E eu vou muito além, porque eu sou muito amiga, né? Então, eu vendo a casa, depois eu fico com amizade para sempre. Eu viro amigo de todos os meus clientes, é uma figura. Não, não é fácil conseguir fazer isso. Você tem algum... O que você geralmente faz para que aconteça isso? Você mantém contato? O que você faz? Eu sou muito honesta, eu sou muito sincera. Então, eu acho que quando as pessoas vêm a mim, eles conseguem ver isso. Que quando eu lido com... o dinheiro é bom, mas eu já tive situações que eu viro para a pessoa, cancela, vamos cancelar. Independente, às vezes eu acho que não está na hora. Eu já abri mão de comissão para poder ajudar, para poder fazer a coisa acontecer. Não é só o dinheiro. Eu acho que é o amor. Eu gosto do que eu faço, eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço. E as pessoas vêm. Nós podemos achar que não, mas quando você está numa venda, ou o que seja, que você só está fazendo aquilo por dinheiro, a pessoa acaba sentindo e fala, opa, esse aqui só quer tirar vantagens, né? Eu tive uma situação de um cliente que no dia do fechamento a gente viu que a casa tinha problema. Tava lá, já estava pronto com a documentação só para assinar. E eu falei para ele, isso aqui não tá legal. A gente vai ter de cancelar o contrato. E a gente vai começar do zero de novo. E ele me ligou mais tarde e falou assim, uau, qualquer corretor ia dizer, não, vamos fechar isso aqui, depois a gente resolve. Eu falei assim, não, jamais. Eu acho que tem que ter coragem, porque no geral, a tendência é que a pessoa às vezes pensa naquele momento e na comissão. E eu penso muito parecido com você. Eu acho que nós não podemos somente olhar o momento e aquela comissão. Nós temos que pensar que é uma construção de um relacionamento onde você tem que vender para aquela pessoa, por mão, para a mãe, para os filhos. E aí você agora tem uma empresa, algo que você pode olhar para o futuro e falar, eu vou continuar tendo referências. Eu imagino que é o que acontece. Você deve ter muitas referências. Tem umas coisas tão engraçadas que acontecem na vida da gente. Voltando no assunto de ajudar as pessoas, né? Eu estava no banco uma vez e uma senhora queria fazer um depósito na conta dela em cash. E o banco disse, você não pode fazer uma conta em cash porque você não tinha documento, ela não tinha documento para comprovar. Eu disse para a senhora, me dá o seu cash, eu te dou um cheque e aqui está meu cartão, deposita o cheque na conta. Se você não pode depositar cash. Nunca vi aquela mulher na vida, ela fazia landscape, estava ali fazendo depósito. E ali eu falei, precisava de pagar minha conta hoje, senão vai cortar o meu telefone ou energia, não me lembro. E eu fiz. Aí, um tempo depois, a senhora me liga. Eu quero comprar uma casa. Tipo assim, não foi, jamais. Eu jamais tinha feito aquilo com aquela intenção, né?
Na verdade, eu só me comovi com a situação dela e resolvi ajudar. Mas é aquela velha história, né? O que você faz hoje, ele volta pra gente, né? O que a gente planta, a gente colhe, né, Lúcio? Normalmente eu vejo que a tendência, né, é que as pessoas, eu vou fazer isso esperando algo em troca. E é legal quando você aprende a fazer algo não esperando nada. Troca, é verdade. Porque aí acaba voltando, não adianta. Tem algumas regras que acontecem. Se você ajuda alguém, você vai ser abençoado. Mas ajudar como? Sem expectativa. Eu vou te ajudar porque eu posso estar aqui. Você já teve a experiência de ajudar, assim, no Brasil tem quem vende o picolé, né? Que a gente chama no Brasil, né? Então, esse me vem na cabeça. Aí, tipo assim, você compra um picolé e dá pra pessoa 20, ou 30, ou 40, ou 50. Cara, olhar naquele sorriso, não tem preço. naquele agradecimento daquela pessoa. E, tipo assim, você sabe que você nunca mais vai ver aquela pessoa na tua vida. Mas aí não importa, você não tá fazendo, esperando nada. Eu tenho o costume, quando eu vou pro Brasil, e foi interessante porque em janeiro deste ano, foi minha família e foi a família do meu sócio também. Né? E eu tenho a maneira que eu chego no aeroporto, aí geralmente eu saco um valor, porque eu gosto, quando eu estou no semáforo, o que for, não adianta. Eu pego, baixo o vidro um pouco claro, cuidado com também. Cautela, claro. Aí, pá, tal. Aí minhas crianças ficaram assim, nossa pai, por que você faz isso? Então, além de você poder, ali eu tive a oportunidade de ensinar, fazer o que eu gosto de fazer isso. E a alegria que a pessoa sai, não tem preço. Obrigado. Tinha uns que saíam pulando. Exato. E as minhas filhas não esquecem disso nunca. Elas olham e falam, puxa vida. Né? E elas entenderam que é o dar sem esperar nada em troca. E eles aprendem. Aprendem. O meu filho, com 8 ou 9 anos, ele fez um gesto tão lindo uma vez. Ele saiu dos vizinhos e começou a bater de porta em porta pedindo doação, que era a época de Natal, que ele ia montar uma cesta. Ele voltou para casa com tanta coisa que você não acredita. E eu nunca me esqueci disso. Depois a gente preparou várias cestas, mas ele falou, mas ele quis fazer. Eu achei bonito o gesto dele. Ele bateu porta em porta. Eu estou fazendo cestas de Natal e estou pedindo doações. Gente, você não acredita, Lúcio, com a quantidade de coisas que ele levou para casa. Eu imagino, aprende. Porque ela aprende com a gente, né? Isso é bem interessante. E na parte profissional, às vezes nós queremos acreditar que é só uma troca, que tudo que você fizer, você tem que receber algo, e não é verdade. Você pode fazer muito na área profissional que você esteja sem esperar nada em troca. Com certeza. Se você for levar tudo, não, eu só vou fazer isso se eu tiver algo em troca, a possibilidade de você ser bem sucedido diminui e bastante. Na sua área profissional, hoje, o que você poderia falar talvez para quem hoje está pensando em comprar um imóvel, questão de aluguel, compra, qual que é a expectativa que você vê hoje de mercado? Olha, com a experiência que eu tenho com os clientes que eu tenho hoje, eu estou com vários clientes procurando propriedade e mesmo sabendo que os preços estão mais altos que os juros, mas eles dizem que o aluguel está mais caro. Então, querendo ou não, eles estão, de qualquer forma, pagando um aluguel que esse dinheiro você nunca mais vê, né? Então, para todos os efeitos, pelo menos eu vou ter um retorno futuro. Então, de qualquer forma, o pessoal está comprando, pensando na expectativa que se os juros baixarem no futuro, né, eles fazem um refinanciamento, alguma coisa e baixam os juros, mas as pessoas continuam buscando porque acreditam que ter sua casa, ter o seu sonho, né? Como, eu tenho uma que estava até comigo hoje. Ela, Ângela, você sabe que você não é só uma corretora, né? Você sabe que você é uma pessoa que Deus ungiu para mandar, para ajudar. E eu preciso encontrar a minha propriedade, mesmo sabendo que os preços estão altos. Porque eles, querendo ou não, pelo menos você tem um retorno, né, Lúcio? Sim. Um dia esse dinheiro volta. Não, e também tem a questão da segurança. Claro. Eu imagino que você já escutou algumas histórias que a pessoa te liga e fala, eu preciso de um lugar urgente. E não tem. O dono da casa pediu a casa. Exato. E aí tem aquela questão que você não pode mudar, às vezes, a cor. Você não pode mudar uma parede. Você quer melhorar a cozinha, você não pode. Então, tem vários benefícios. Ai, com certeza. E hoje o aluguel, que nem você falou, o aluguel super caro, não tem muita noção hoje de como está os aluguéis, mas... Ter o cantinho, né? Você quer ter o seu lugar, saber que ter ninguém vai pedir a casa para você
ó, você tem 30 dias para sair. Né? E o que você recomenda como corretora, ou na verdade especialista na área, que é assim que eu vejo você, para as pessoas que estão querendo, né? Às vezes, talvez não está preparada no momento, mas tem o sonho. Acho que todos nós temos o sonho de ter a casa própria. Com certeza. Né? O que você recomendaria para a pessoa começar a se preparar, se organizar? O que você acha que são pontos importantes para a pessoa se preocupar? Olha, a estabilidade do trabalho, né? Make sure que tem um trabalho que realmente possa te garantir isso. E trabalhar no seu crédito, né? Trabalhar no crédito, ter um controle econômico, né? Para que isso possa ser realizado um dia. Porque eu tenho clientes que às vezes eles ficam 1 ano, 2 anos se preparando para poder juntar todo aquele dinheiro, né? Que ele precisa para dar de entrada. E especialmente trabalhar no crédito, né? Ter certeza que o crédito está bom, porque é um conjunto, né? Só o dinheiro sozinho não faz nada, só o crédito bom também não faz nada. A renda, então ele tem que ser um conjunto. Ele tem que estar bem preparado financeiramente, com crédito bom, porque na hora certa, quando for a hora certa, ele está pronto. Ele tem que estar preparado. Eu vejo que tem pessoas que, desde uma simples compra de um carro, né? A pessoa chega, o vendedor, quero comprar um carro. Aí a pessoa acaba aceitando tudo que o vendedor fala por falta de conhecimento. Com certeza. Aí a pessoa, o vendedor te dá uns juros de 9. É o que é, porque eu não tenho opção, noção. Né? Não sabe qual que é a pontuação. Então, eu acho muito importante a pessoa, primeira coisa, saiba a sua pontuação. Claro, hoje tem tantos sites, né? O tem Credit de Karma, graça. que você consegue ter noção do seu crédito. Então, cuide do crédito. Eu falo isso pro pessoal, tem o Credit Karma, tem o Experian, é de graça. Você fica monitorando. Teve um problema na sua conta, você recebe um texto. Se você for comprar um carro, você recebe uma notificação antes de sair de dentro da loja. Então você tem mais controle quando você sabe o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. Eu falo sempre para as pessoas, tenha esse site, se você não quer pagar porque tem aqueles que você paga, que é claro, né? Eles são mais completos. Mas esses outros servem completamente, assim, dá para você monitorar a tua conta direitinho, porque é um conjunto. Tenha um bom crédito, tenha um dinheiro para dar de entrada e uma economia, né? E uma estabilidade de trabalho, né? Porque se você também tem que ter essa parte você conhece melhor que eu. Não, assim, pontos que eu acho, assim, que faz toda a diferença para quem... Lembra, não só para comprar uma casa, para qualquer coisa. Claro, para a vida. Conhecimento. Então, você tem que saber. Eu gosto quando alguém chega e eu pergunto, qual que é o seu crédito, a pessoa? 700. Quanto você ganha? Eu ganho 79 mil. Isso já me dá uma base que eu sei que a pessoa sabe da vida dela. Sabe o que está fazendo. Ela se preocupou em saber quanto ela ganha, quanto ela gasta. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe pontuação, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Aí para e pensa, ela fica na mão da outra pessoa. Com certeza. Então, o conhecimento de poder entender um pouquinho, você não precisa ser especialista, mas um pouquinho de crédito, um pouco do que você ganha, do que você gasta, quanto você está pagando de juros no carro, no cartão, o que é melhor pagar primeiro. Claro. Porque às vezes a pessoa está pagando uma outra conta que os juros é 9. Tem pessoas especializadas nisso. Se você não consegue fazer, precisa de contratar alguém para te auxiliar, essa pessoa auxilia. Eu estou sempre falando com as pessoas, passando os telefones dessas pessoas que trabalham com isso. Às vezes tem um problema no crédito. Gente, não deixa problema no crédito. Isso te causa um problema para o resto da vida. Porque sem crédito você não faz absolutamente nada. Você já pegou um cliente que ele achava que estava tudo perfeito, ganha bem. Na hora que ele olhar, nossa, eu não sabia que eu tinha isso no meu crédito. Exato. Várias vezes. Muito, já. E do outro lado também, já tive vários que, não, eu não sei se eu consigo comprar. Na hora que eu olhar, eu falei, meu Deus do céu, meu sonho. Quantos mais desse aqui tem para poder qualificar? Então, tudo por falta, tanto o lado positivo e negativo, né? Vai para o lado da falta de conhecimento para a pessoa poder tomar uma decisão melhor. Então, acho que o preparo mesmo ajuda. Que não tenha intenção hoje, né?
Mas, vou procurar saber para o futuro, quando eu estiver pronto, para saber qual seria o próximo passo. É interessante, porque ninguém quer ficar pagando aluguel o resto da vida, né? Eu achei legal você falar isso porque a pessoa não precisa ter custo para conseguir ter essa noção do que ela precisa fazer. Poxa, procura o corretor, pega a base do que ele precisa saber sobre escola, procura uma empresa de financiamento, de preferência a Royal Mortgage. Eu recomendo. E fala, gente, tá aqui, ó. Olha o que você precisa. Ela não vai ter custo, ela vai poder conseguir entender um pouco mais o que precisa. E no final, no mínimo, ela ganhou mais conhecimento, ela vai ter um pouco mais de estratégia para poder se organizar. Com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? Com certeza. Bom, hoje o nosso papo acabou virando para essa parte de crédito e que eu acho importante. Você sabia que desde um simples seguro de vida, seguro de carro, eles têm a base, a sua pontuação? Você vai conectar uma água, eles checam o seu crédito. Claro. Tudo. Se você vê hoje, o banco... Eles sua energia, você vai conectar uma energia, depende do seu crédito, vai depender do depósito que você vai colocar. Tudo. Então, sem o crédito, você só tem a ganhar. E aí é interessante porque às vezes a pessoa não dá tanta importância. Não, eu pago tudo à vista. Não tem cartão de crédito. Ela paga porque um seguro de vida, um seguro do carro, está custando um pouco mais por ela não ter esse histórico. Exato. Ou ela tem uma empresa, na hora que aparece uma oportunidade de comprar um maquinário, de uma aquisição de uma nova empresa, ela não consegue, por quê? Não tem noção na questão de crédito, não tem noção do que ela pode e não pode tirar do imposto e acaba pagando muito mais. Não, recentemente uma pessoa que eu conheço muito assim, de business, e eu falei para ele, por que você não tem isso? Não tenho crédito. Meu Deus, você tem documento há tantos anos. E eu já conheci outro, por outro lado, que com 2 anos aqui, eu falei assim, eu não acreditei. Quando eu perguntei quantos que ele tinha de crédito em quase 2 anos só de documento, eu não acreditei. Eu falei, uau. Eu falei para ele, você vai ser uma pessoa de muito sucesso nesse país. Porque você sabe exatamente o que você está fazendo e você sabe aonde você quer chegar. Olha que legal o que você falou. A pessoa buscou conhecimento, sabe o que queria e está aproveitando. Não, e está muito bem. Ele está só crescendo. Com 2, 3 anos só que ele tem de América, o passo que ele já deu na vida dele, o que ele já conquistou. Olha que tem pessoas aqui com 20, 30 anos que não está longe de onde ele está. Por quê? Porque ele traçou uma meta, ele sabe onde ele quer chegar e ele batalhou e está fazendo o que tem que ser feito. A gente brinca, né? Fazendo homework, né? E muitas vezes nós achamos que nós temos que ter o nosso próprio dinheiro para poder girar um negócio. E aqui nos Estados Unidos é tão barato o custo dos juros para você poder ter uma linha de crédito que vale a pena. Mas você tem que saber como chegar até essa linha de crédito. Tem que fazer as coisas, não pode exagerar, né? Tudo tem que ser com cautela, se você não tem nenhum conhecimento. É o que eu disse antes, procure uma pessoa do ramo, né, que sabe, que vai poder te dar algumas sugestões, que são coisas simples que pode fazer muita diferença na vida da pessoa. É interessante. Não só na casa, mas em tudo. No geral. No né? geral. E você falou simples. E é mesmo. Desde um simples entendimento que você tem como funciona o seu crédito, como funciona a questão de documentos que você precisa para poder comprar uma casa ou pegar uma linha de crédito no banco. Simples, mas você tem que saber. Depois que você fica sabendo, fala, puxa vida, se eu soubesse que fosse tão simples, eu teria feito né? Antes, né? Tem muitas pessoas que ligam às vezes e começam a falar, minha situação assim, agora você não está pronto, mas se você fizer dessa forma, daqui um tempo, 1 ano, 2 anos, né? Depende, né? Cada caso é um caso, né? Você pode voltar e já aconteceu muitos fizeram isso. Me procuraram há 2, 3 anos atrás, fizeram o que tinha que fazer e hoje estão morando na sua casa, tá? Ou seu business, né? Não só na casa, montar um business. Você quer montar um business, mas você não tem crédito, você não tem uma linha de crédito. Como que você vai fazer? E é interessante que eu vejo que alguns profissionais, o cliente liga, ele não tem crédito, né? Não se qualifica, não consegue comprar no momento, e aí tem pessoas que falam, então volta quando você estiver pronto. Não. A minha visão, eu vejo que a sua também peraí, deixa eu te ajudar.
Eu preciso ter certeza que você pode não estar pronto agora, mas eu preciso ter certeza que, no mínimo, eu vou te dar toda a direção para você poder conseguir um dia. Eu sou muito atrevida em relação a isso. Quando as pessoas me ligam e falam assim, como é que é seu crédito? A 400. Eu falei, nossa, o que você está fazendo de errado? Pelo amor de Deus, aí a pessoa vai me contar, eu tenho isso e isso. Eu falei, não, mas isso aí a gente pode resolver. Tem especialista que vai te ajudar nisso aí. Então, assim, porque tá mal hoje não quer dizer que vai estar mal para sempre. Você pode mudar. Agora, se você não fizer nada, ele vai ficar lá. Não vai mudar mesmo. Ele não sai de lá sozinho, né? Mas é interessante, porque tem pessoas que escutam isso, 400, realmente não tem como fazer nada. E aí você, pelo outro lado, você acaba chocando a pessoa. Porque eu acho que às vezes a pessoa precisa tomar um choque, falar, puxa vida, 400 está muito ruim. Você está abaixo da média da média. Nossa, você deve ter muito problema no seu crédito, não corra atrás. Ou não tem crédito nenhum, né? Ou nenhum. Ou ele pegou o documento e guardou na gaveta e nunca... Não, eu pago tudo cash, tá errado. Errado. Não foi orientado. Volta para a base que nós falamos. A falta de conhecimento leva a pessoa, né, a não ter o crédito, porque às vezes nem sabe. Não sabe. Como, né? Ângela, nós estamos meio que já partindo para o final. Passou rápido. Muito rápido. Poxa vida. Fala o que você quiser para os nossos ouvintes, a pessoas que estão assistindo, uma mensagem, seja para relacionar a sua profissão, o que você quiser. Fica à vontade. Eu acho que a única coisa que eu tenho mesmo é agradecer a Deus por essa oportunidade, eu tenho muita gratidão por tudo, de estar onde eu estou hoje, de ter realizado eu vou dizer assim, ter realizado meus sonhos. Porque, aliás, eu acho que nem isso, porque eu acho que eu nunca nem sonhei voar tão alto, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho 2 filhos lindos, uma família linda, netinhas, então tenho tudo que eu preciso. E só gratidão, agradecimento a Deus. E aos amigos, né? Aos meus parceiros. Obrigado, Ângela. E você tocou em outro ponto que eu poderia também conversar horas, que é gratidão. Eu acho que quando a pessoa tem no mínimo aquele senso de gratidão, sabe reconhecer primeiro o que Deus faz pra gente e também as pessoas que nos ajudam, eu acho que a pessoa caminha, ela vai mais longe. Com certeza. Né? E obrigado por ter compartilhado essa questão de como lidar com as pessoas. Né? E eu desejo a todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo, pense, independente do que você esteja fazendo, a forma de lidar com as pessoas, o cuidado que você acaba tendo, independente se você vai ter um retorno imediato, faz toda a diferença. Acaba levando as pessoas mais além. Muito obrigado, Ângela. Obrigada eu. Agradeço pelo convite. Eu que estou feliz de ter tido você aqui. Muito obrigado. Obrigada.